Galerinha do sétimo ano, tá todo mundo bem? Vamos começar então a nossa videoaula de hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre localização das indústrias, tanto no Brasil, certo, como no mundo. Nós vamos entender aqui, olha, os fatores que levam uma indústria a fixar-se em um local, certo? Por exemplo, vocês já se perguntaram, em Itarema nós temos algumas indústrias, como a Caju Coco, como a empresa dos Monteiros Pescado, a Carnaúba do Brasil. O que é que fez com que o empresário, muitas vezes vindo de fora, trouxesse uma indústria para cá? Então é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, tá bom? Vamos lá então, começando. Gente, qual é o local ideal para se construir uma indústria? Só lembrando, gente, que indústria é o local onde se produz algo para nós consumirmos, seja o sapato, seja alimentos e aí vai adiante, tá bom? Vamos entender então o que faz com que alguém construa uma indústria em determinado local. Há vários fatores a se considerar. Um dos fatores é o mercado consumidor. Em outras palavras, existe compradores? Por exemplo, gente, o que é que vocês acham? Por que a Maccavi e outras lojas aí grandes, né, construíram em Itarema? Ora, construíram porque tem quem compre os seus produtos. Então tem que ter consumidor. Também tem que ter mão de obra. Por exemplo, qual é a loja ou a indústria que ela vai ficar em um lugar se não tiver quem trabalhe nela? Então são fatores a considerar. Mas tem mais, vamos continuar. Outro fator importante, gente, é o capital. O capital é o din-din, ó, o dinheiro, tá vendo aqui, ó? Pronto. Então, uma indústria para funcionar em determinado local, ela precisa ter dinheiro, ela precisa, gente, ter incentivos fiscais. O que é isso? Toda indústria que vem para uma cidade, para um país, eles pagam determinada quantia em dinheiro para o país, para o estado, para o município, no caso aqui em Itarema, né? Então os governos muitas vezes diminuem impostos, diminui a quantia em dinheiro para eles pagarem, para que a indústria possa vir para cá, gerar emprego. Então, lógico, quanto menos os governos cobrarem, mais os empresários vão investir o seu capital, o seu dinheiro em determinado local. Tranquilo? Continuando. Outro fator, gente, é a fonte de energia. Quer ver um exemplo? Vocês acham por que as indústrias relacionadas ao parque eólico, né, que capta energia dos ventos, por que ele se localizou em Itarema? Se Itarema fosse um sertão, será que tinha indústria eólica aqui? Com certeza que não. Então só existe por quê? Porque Itarema é uma fonte de energia, de matéria-prima. Aí essa energia é levada para fora, né, gente? Para outros países. Então, outro fator para a implantação de uma indústria é energia. Vamos falar de outro? Outro nós já comentamos, tá? Mão de obra. Uma indústria só funciona em um lugar se tiver quem trabalhe. Se não tiver, não funciona. Falamos um pouco aí de fonte de energia e da própria matéria-prima. Geralmente uma indústria, ela se localiza principalmente, certo? Em locais onde tem determinado produto em abundância. Vamos dar um exemplo aqui no Brasil? Aliás, aqui em Itarema. Por que vocês acham que existe uma empresa, a empresa Monteiro Pescados? Porque ela vende peixe, ela vende camarão, e Itarema é rico na produção disso. Entenderam? Por que existe a Carnaúba do Brasil? Porque em algumas regiões do interior aqui de Itarema, nós temos a carnaúba, a matéria-prima. Tranquilo? Aí fica fácil, né? Mercado consumidor nós já comentamos, né? Uma loja, por exemplo, ela só vai funcionar em determinado local se tiver quem compre. Se não tiver quem compre, o mercado consumidor não vai ter como implantar uma loja em determinado lugar, porque aí ela vai sair no prejuízo. Gente, outro fator que influencia muito a vinda ou não de uma indústria são os meios de transporte. Como assim, professor?
Por exemplo, uma indústria pode ser até afastada. Vamos citar, sei lá, um exemplo de uma indústria aí que produz café, vai. Ela produz lá café, só que ela mora longe dos cafezais. Essa indústria foi colocada longe dos cafezais. Para que essa indústria funcione, crianças, ela precisa de quê? De uma rede de transportes que pegue o café na indústria e leve para outros locais para ser consumido. Então, os meios de transporte, mesmo que a indústria fique longe de tudo que a gente comentou até agora, ó, mercado consumidor, matéria-prima, mas que exista uma rede de transporte, de estradas, aí facilita. Aí a indústria vai lá e se implanta em determinado local. Tranquilo? Muito bem, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido bem a aula, tá bom? Fiquem com Deus.